Vocês conhecem o caso dos irmãos Naves, considerado o maior erro do judiciário brasileiro? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o advogado Igor Abubakr e hoje eu vim trazer mais um vídeo com um tema interessantíssimo para vocês, hein? Você já ouviu falar do caso dos irmãos Naves, conhecido e considerado por muitos o maior erro do judiciário brasileiro? Gente, esse caso dos irmãos Naves, ele é tão conhecido, ele é tão importante, ele é tão grave, que em todas as faculdades de Direito, quando você estuda em algum momento da faculdade, o seu professor fala sobre isso. Por que se fala muito sobre isso? Porque a gravidade desse caso é tão grande que a história tem que sempre ser contada, sempre ser recontada para que não venha acontecer novamente. Mas esse caso, galera, ele tem que ser conhecido e ele tem que ser falado não só para os estudantes de Direito. Ele faz parte da história do Brasil e é uma história muito triste. Mas antes de começar o vídeo, eu já vou informar. Semana passada eu fui no médico, fiz exame de vista. Minha vista tá ok, viu, galera? Então eu tô vendo todo mundo que tá assistindo o vídeo e não tá deixando o like, hein? Tô enxergando aqui, ó. Que? Você tá falando que já deixou o like? Ah, não, então beleza. Bora pro vídeo, então. Como eu disse, pessoal, essa história ela é tão marcante que ela é sempre falada nas faculdades de Direito para todos os alunos. E além disso, ela virou um livro e virou um filme também. O caso dos irmãos Naves é um caso em que dois irmãos, Sebastião e Joaquim Naves, foram acusados de um crime que eles não cometeram. Em dezembro de 1937, os irmãos Naves começam a ser investigados pelo desaparecimento de Benedito Caetano, que era primo deles e também era sócio em um pequeno negócio. Já o Benedito Caetano era um comerciante que não estava indo muito bem na sua vida financeira, então ele decidiu vender todas as suas mercadorias para tentar pagar suas dívidas, mas quando ele vendeu essas mercadorias e viu que elas não podiam pagar as suas dívidas, ele simplesmente pegou o dinheiro e resolveu sumir. Sabe quando você dá doido assim, e se eu pagar as redes sociais e sumir do nada? Foi tipo isso, só que naquela época. Então, galera, o Benedito Caetano pegou todo o seu dinheiro, resolveu sumir, fugiu e não falou nada pra ninguém. E logo, os irmãos Naves, que tinham muita convivência com ele, por serem sócios em um negócio também, perceberam o desaparecimento dele e foram levar o caso até a polícia. As investigações corriam normalmente, até que houve uma troca no comando das investigações, houve uma troca de delegados e assumiu o delegado tenente Francisco Vieira. Nesse momento que Francisco Vieira assume o cargo de delegado é que as coisas ficam ruins para os irmãos Naves. O delegado tinha pressa em resolver o caso, ele não queria saber quem matou, ele queria resolver o caso, independente se ele ia pegar o culpado ou não. E ele escolheu os irmãos Naves porque eles tinham sido os últimos a terem contato, a estarem presentes com o Benedito. Que, galera, os irmãos Naves eram inocentes, eles não sabiam de nada do desaparecimento do Benedito, até porque não havia nenhum culpado, o Benedito que tinha sumido. Então, pessoal, o delegado passou a torturar, espancar, bater, a palavra que você quiser usar para isso, começou a bater demais nos dois irmãos Naves para que eles confessassem um crime que eles não cometeram. Eles ficaram mais de 15 dias torturando esses dois irmãos no meio do mato. Depois começaram a torturar testemunhas, familiares, para incriminar esses dois irmãos. Vocês estão vendo o vídeo aqui, galera, mas eu recomendo a vocês que leiam o livro ou que vejam o filme para vocês terem noção da crueldade que foi feita com esses dois irmãos. Então, pessoal, depois de inúmeras sessões de tortura, os irmãos foram obrigados a confessar o crime que eles não cometeram. Eles foram processados criminalmente, né, por conta dessa confissão obtida através de tortura. Assim que eles foram processados, foi constituído o advogado João Alami Filho, que defendeu eles com muita bravura, que peitou as autoridades policiais que praticavam aquelas torturas contra as testemunhas, contra os prisioneiros. Os irmãos foram acusados de terem matado o Benedito para poder roubar um dinheiro que ele tinha. E isso se configura como crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Só que como não houve o crime, logo não havia o corpo, muito menos o dinheiro para provar a consumação do crime. A única prova que tinha era a confissão obtida através de tortura. Então, gente, diante dessas circunstâncias, o advogado deles, João Alami Filho, conseguiu absolver os acusados no tribunal do júri, só que o Ministério Público recorreu e conseguiu reformar a decisão, conseguiu anular a decisão do tribunal do júri. Então, eles foram novamente para um julgamento, foram absolvidos pela segunda vez. Na segunda vez que foram absolvidos, o Ministério Público recorreu novamente, anulou novamente o julgamento, e no terceiro julgamento, eles foram condenados a 25 anos de prisão, por um crime que eles não cometeram.
Essa pena de 25 anos foi diminuída para 16 anos e após 8 anos presos, eles conseguiram a liberdade condicional por conta de um bom comportamento. Após saírem da cadeia por liberdade condicional, em 1952, quem aparece vivinho da Silva? O Benedito. Aparece o bendito Benedito vivo. E em 1953, o advogado deles propõe uma revisão criminal e consegue inocentá-los. E aí eu penso, né, gente, que sacanagem, porque por mais que naquela época não tinha celular, computador, internet, esse Benedito deve ter ficado sabendo do que aconteceu, porque saiu em todos os jornais, rádios, em tudo quanto é lugar que tinha na época, todo mundo sabia, cidade pequena, sabe como é que é, né? E o cara deixou eles serem torturados, serem presos, ficarem presos um tempão. Ele mesmo não foi mostrar que ele estava vivo. Só que, gente, o irmão Joaquim Rosa Naves morreu em 1948. E o Benedito foi encontrado só em 1952, ou seja, ele nem viu o que foi o fim da história, ele morreu sem ser inocentado. E somente em 1960, após uma grande batalha judicial em uma ação indenizatória, que o advogado João Alami Filho conseguiu uma indenização milionária para o irmão Naves que tinha sobrevivido e para a família dele. Só que o outro irmão que sobreviveu viveu apenas até 1964. Então, gente, eles conseguiram uma indenização milionária, mas é claro que nenhum dinheiro do mundo paga todo o sofrimento que eles viveram. Ele perdeu o irmão, ele viu o irmão ser torturado, ele foi torturado, a família dele foi torturada, a família dele viu ele ser torturado, ele ficou 8 anos na cadeia, ele sofreu linchamento público. Então foi uma coisa assim terrível que a gente não deve desejar para ninguém, ainda mais para um inocente. Então, gente, esse caso ficou conhecido como o maior erro do judiciário brasileiro, ou um dos maiores erros do judiciário brasileiro, porque além de condenar um inocente, eles violaram diversas normas processuais, eles violaram diversos direitos processuais desses acusados. Gente, a gente sabe que no nosso Estado democrático de direito, ninguém tem direito de fazer justiça com as próprias mãos. O Estado é quem tem direito de fazer justiça, mas mesmo assim ele deve respeitar o devido processo legal. E nesse caso não foi respeitado o devido processo legal. Primeiro porque se o Estado é quem acusa, ele deve provar aquilo que ele está alegando. Só que nos processos do Irmãos Naves, não houve nenhuma prova de que eles realmente cometeram aqueles crimes. Segundo, porque a única prova que condenou os irmãos foi uma prova obtida através de tortura. E as provas obtidas através de tortura são provas ilícitas que não devem ser admitidas no processo. De qualquer lição que eu mesmo tiro desse vídeo, que eu gostaria que todo mundo tirasse: vamos parar de julgar as pessoas, principalmente na internet, de acordo com nossos entendimentos, com as nossas convicções. Quem pode julgar alguém é somente o Estado, e o próprio Estado comete os seus erros. Mesmo com todos os recursos que ele tem, mesmo com todas as leis que existem, acontecem erros até hoje. Até hoje, inocentes ainda são condenados. Nós temos que entender, gente, que para que haja justiça deve haver um acusador, o acusado e um julgador. Só que hoje no tribunal da internet, o mesmo que acusa é o mesmo que julga e condena. Então hoje nós temos visto muitos cancelamentos de pessoas que às vezes são inocentes. Ou às vezes a pessoa é culpada, mas ela recebe uma pena desproporcional para aquilo que ela fez. E além disso, nós temos que nos atentar para outra realidade. Essas injustiças cometidas pelo Estado acontecem até hoje. Existem milhares de pessoas que estão presas, encarceradas, sendo inocentes. Eu vou mostrar para vocês um caso aqui bem recente. Em 1990, esse homem, Eugênio Fiuza, foi confundido com um estuprador e ele ficou 17 anos preso. Ele saiu, ganhou uma indenização, mas é aquela história, né? Algum dinheiro paga a sua liberdade, porque a minha não. Então, gente, fica a lição pra gente do quanto o processo penal e quanto a Constituição é importante, quanto direitos humanos são importantes pra gente, para que esse tipo de coisa não aconteça. E mesmo com eles existindo, ainda continua acontecendo. Se uma pessoa inocente for considerada culpada, pronto, já acabou o processo penal, já falhou o Estado. Então, galerinha, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Não esqueça de deixar seu like, deixe seu comentário, compartilha, mostra pro seu amigo, mostra pro sua mãe, pro seu pai, pro seu primo, pro seu cachorro, pro seu papagaio, pro seu periquito, pro seu lagartixa, pro suas galinhas, pra galera aí. Eu desejo a vocês um bom fim de semana, um bom carnaval e não façam besteira nesse carnaval, hein? Se for fazer besteira, me chama.